Entre os 11 livros escritos pelo professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, eu gostaria de destacar um. Qual é a sua obra? E perguntar a você, professor, e a sua obra qual é? Interessante que sempre meus filhos é que fazem o prefácio dos meus livros e eu vou circulando entre eles, quando tem prefácio, ou a Janete, com quem eu sou casado, que é jornalista, que faz, que eu brinco, que eu não quero ninguém que fale mal de mim. Né? E esse livro, Qual é a Tua Obra?, que é um livro da editora Vozes, ele é sobre gestão, liderança e ética. Aliás, para minha alegria, né, uma das coisas que eu mais gosto é que desde que ele foi lançado, né, no final de 2007, que ele faz parte da lista dos mais vendidos da Livraria Cultura. Isso nunca aconteceu com os meus livros anteriores, né, não porque as pessoas até não gostassem de um outro, mas porque, né, eu não tinha tanta experiência até na produção de algo que sintetizasse aquilo. Isso que eu estou dizendo tem a ver com a minha resposta. Sim. Porque a Carol, minha filha, Ana Carolina, ela que fez o prefácio desse Qual é a Tua Obra. E a última pergunta no prefácio é: qual é a tua obra, pai? Ela diz: é o futuro. Nossa obra é o futuro. A minha obra, eu, Mário Sérgio Cortella, que sou um professor, né, que tenho isso como dedicação, eu costumo fazer uma distinção nesse livro entre trabalho e emprego. Emprego é fonte de renda, trabalho é fonte de vida. Tem gente que encontra no emprego o trabalho que queria ter. Eu, por exemplo. Eu vou contar uma coisa baixinha para vocês, porque você sabe que a SM trabalha com as grandes organizações e às vezes eu também dou consultoria. Mas eu gosto tanto do que eu faço, estou gostando do meu emprego, que eu faria de graça. Certo? Por isso que eu vou falar baixo no portal para a gente não ter essa questão. Como eu tenho naquilo que faço, aquilo que é a minha obra, aquilo que eu quero edificar, aquilo que eu quero construir, isso me dá prazer, alegria, dá cansaço. Mas não se confunda cansaço com estresse. Estresse resulta de trabalho que você não percebe a finalidade. Cansaço resulta de um trabalho intenso. Por exemplo, dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Nadar durante 1 hora cansa, mas não estressa. O estresse advém quando você não vê sentido naquilo que está fazendo. Cansaço vem. Agora, o cansaço você cura com uma noite de sono, com uma cochilada. O estresse não tem cura enquanto você não achar sentido. Por isso que o título desse livro é em forma de pergunta: qual é a tua obra? E ele tem um subtítulo: Inquietações Propositivas, sobre gestão, liderança e ética. E aí volta a tua questão: minha obra é o futuro. Aliás, um lugar que com alegria eu quero estar. Muito bom. E a diferença entre o velho e o idoso? Interessante, porque a gente fala demais hoje, né? Em inglês é difícil às vezes trabalhar essa ideia, em português fica um pouco mais fácil, em espanhol é mais complicado. Mas em inglês, por exemplo, se faz a distinção entre elder e older. Né? Em português a gente usa muito a expressão velho como carinhoso. Em inglês também se usa, né? Se diz meu velho, né? My old man, etc. Uhum. Em português a palavra idoso ela ganhou uma conotação um pouco mais elevada e eu gosto dessa ideia. Porque eu acho que velho e idoso é diferente, a distinção, porque idoso é uma pessoa que tem muita idade. Velho é aquele que acha que já está pronto, aquele que acha que já sabe, aquele que acha que já conhece. Velho é aquele que perdeu vitalidade. E ele pode ter 15 anos de idade ou 70. Você conhece meninos de 15 anos que é velho. Ele é cheio de certeza, ele não coloca dúvida naquilo que faz, ele se conforma com as coisas do jeito que elas são. Está ficando velho. E você tem gente de 70 anos que é idosa, mas não envelheceu. Pense em alguns homens e mulheres que não envelheceram. Nelson Mandela não envelheceu. Ficou idoso, né? Mas não ficou velho. Tanto que a esperança e a chama da vida continua. Oscar Niemeyer, 102 anos de idade, no ano de 2010, quando alguém pergunta a ele como é que o senhor se sente aos 102 anos, ele diz: bom, tendo em vista a outra possibilidade, né, eu me sinto muito bem. Rubem Alves, que tem 77 anos, quando alguém pergunta a ele: quantos anos o senhor tem? Ele diz: não sei. Ele diz: eu já tive 77. Quantos eu tenho ainda, eu não sei. Ora, isso é um pensamento vivo. É gente que fica idosa, mas não fica velha. O idoso é aquele que quer manter possibilidade de ir adiante, renovando, inventando, refazendo. O velho se conforma. E aí tanto faz a idade que ele tem. E para terminar a entrevista, uma última pergunta, para você falar um pouquinho do seu, ou melhor, eu ia dizer o seu último livro, mas vou me corrigir, do seu livro mais recente, porque se Deus quiser não será o último. Às vezes as pessoas falam, como é que é o título do teu último livro? Eu falei: ainda não sei, né, porque eu não o escrevi de fato. Então me corrigi bem. Mas isso a gente não pode garantir, porque como nós somos mortais, pode ser que o que saiu seja o último de fato. Agora, o mais recente, ele se chama O que a Vida Me Ensinou. É um livro da editora Saraiva Versar, e ele tem um subtítulo que é Viver em Paz para Morrer em Paz.
Mas ele tem uma pergunta na capa que é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? É preciso fazer falta. Não é só fazer a diferença. Você pode fazer a diferença sem fazer falta, como Hitler, como Stalin. Fizeram a diferença no sentido da maldade e não fazem falta. Eu quero ver e quero fazer falta. No dia que eu me for, é preciso que as pessoas tenham a ideia da minha lembrança. Eu não quero a eternidade no sentido de vida eterna em vida. Eu quero vida eterna na mente, na obra, na capacidade de repartir alegria, amizade, solidariedade, fraternidade. Essa é parte da minha obra. Por isso, o que a vida me ensinou? Viver em paz para morrer em paz. E você sabe que viver em paz não é viver sem problema, não é viver sem encrenca. Viver em paz, claro, é impossível. Viver em paz é viver com a clareza de que está fazendo o que precisa fazer. Aquilo que dá integridade, dá honestidade, dá felicidade. O resto, como diria o Shakespeare, o resto é silêncio. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Obrigado. Gostei muito. A entrevista do professor Mário Sérgio Cortella foi concedida ao portal HSM Online, aqui no Fórum HSM de Gestão e Liderança 2010.